A Rádio na Mídia voltou. Neste ano de 2026, 2 projetos movimentam este canal. Hoje, eu vim apresentar o Frequência 360. O outro projeto é o Conversas Dramatúrgicas, mas dele eu vou falar em outra ocasião. Isso porque o Frequência 360 é um trabalho de fôlego, em que você irá acompanhar fatos, trajetórias e experiências de atletas das mais diversas modalidades esportivas do Cariri cearense. Ele terá 2 tipos de episódios, e um deles é o Fora das Páginas, que você irá escutar já já. Em 2025, os estudantes Gabriel Henrique, também conhecido por Biel, e Eduardo Benjamin, o Dudu, escreveram um livro-reportagem Histórias do Peregrino Torcedor, um e-book que trata do universo esportivo caririense e que você pode acessá-lo no link da descrição deste episódio. Com o livro pronto, o Biel e o Dudu decidiram convidar o Guilherme Vitorino, ou melhor, o Guizim, para transformar algumas passagens da publicação em pequenas crônicas radiofônicas e contar também algumas histórias que não couberam no livro. Daí surgiu o Fora das Páginas. Mas o projeto não para por aí. Além do Fora das Páginas, o Frequência 360 terá o Narrativas Ocultas. Ele vai estrear em breve. Nele, você irá escutar episódios mais profundos. Serão grandes reportagens sobre fatos históricos adormecidos do esporte caririense. Com todo esse fôlego, Biel, Dudu e Guizim, que pelos nomes vocês já perceberam adoram uma piadinha, me convidaram para orientar o projeto. E eu, num ato de loucura, aceitei. Na primeira oportunidade, eles estavam mandando e-mail me chamando de Titi. Deu pra sacar, né? Eu confesso que embarquei na besteira. Afinal, eu acredito que diversão e seriedade podem sim caminhar juntas. Mas só para lembrar, meu nome é Thiago Coutinho e eu sou o coordenador do Na Mídia. Por fim, antes de deixar vocês com o primeiro episódio da série Fora das Páginas, eu gostaria de lembrar que este podcast faz parte do projeto Narrativas Esportivas, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Cariri. Agora sim, com vocês, Dudu e Biel em Garota Mata Leão. Geralmente associamos certos sinônimos aos meninos quando criança. Danado, malino, maluvido. Aqueles que sabem revidar, alguns até chamam de valentes. Quando gostam de praticar esportes, então, esses adjetivos viram qualidades de um atleta de personalidade forte. Mas quais palavras usamos quando estamos falando de uma garota? Primeira vez que eu aprendi o mata-leão, eu fui testar no meu pai, ele quase morreu. Cheguei em casa, pai, aprendi isso aqui, fui mostrar lá, o mata-leão machucou essa parte do gogó, né? Eu sou Eduardo Benjamin. E eu sou Gabriel Henrique, e o que vamos contar é só um pouquinho da trajetória de Beatriz Barros. Este é o Fora das Páginas, um quadro narrativo fruto do livro-reportagem Histórias do Peregrino Torcedor, realizado por estudantes de jornalismo da UFCA. Este é o episódio Garota Mata Leão. A dona dessa história, ainda pequena, se apaixonou pelas artes marciais e se tornou a única lutadora de MMA do Cariri. Um título temporário. Beatriz Barros é uma referência do MMA no Cariri, porém seus primeiros passos foram dados em outra arte marcial. Quando tinha apenas 10 anos, recebeu o convite de um amigo para participar de uma aula de jiu-jitsu no projeto social chamado Atleta Cidadão. Esse projeto acontecia no Colégio Caique, no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte, cidade natal de Beatriz. Então era um projeto social que tinha na escola, era de doações, né? Então os meninos, o kimono era doação, o tatame era doação, os professores eram voluntários também para dar aula. Antes mesmo da primeira aula, ela acreditava que se daria bem na luta por gostar de brigar. Seu pensamento era que iria evoluir suas habilidades de bater. Então, como eu já tinha muito uma pegada de ser de outra realidade, de ser danado, de gostar de brigar, de bater no povo mesmo. Então, eu entrei na luta talvez dizendo, agora eu vou aprender mais e agora que eu vou bater no povo mesmo. Sua participação no projeto rapidamente deu resultados. As brigas foram diminuindo, as mães dos meninos que Beatriz batia pararam de ir em sua casa e as pedras que ela arremessava nas pessoas pararam de voar.
Beatriz estava longe de ser uma garota muito problemática, mas seu comportamento ia na direção contrária ao que o jiu-jitsu exigia. Quando chegou no Atleta Cidadão, percebeu que as coisas eram totalmente diferentes. Disciplina, respeito e bom comportamento eram pilares para a permanência no projeto. Sua expectativa foi frustrada, mas o interesse pela arte marcial começou a surgir. Ainda com 10 anos, a pequena lutadora também tinha que enfrentar o preconceito dentro de casa. Chegava machucada, um pouco roxa, e aí minha mãe tinha um certo preconceito, né? Porque você sofre um preconceito também, às vezes de achar que é um esporte masculino, é um esporte muito masculinizado, né? Eu falava, não, mas tem outras meninas lá e tal. Não, mas isso é coisa para homem, negócio de luta é de homem. Sua mãe também ficava muito assustada com os roxos e machucados que a filha trazia dos treinos. E o pai, depois de receber um mata-leão, provavelmente estava com medo do que viria dali para frente. É nessa hora que entra um personagem muito importante para essa história, Elton Ribeiro. Além de ser guarda municipal, ele estava no esporte há muito tempo e era professor voluntário do Atleta Cidadão. O cara que ia na minha casa, conhecia minha família, via como era o meu comportamento, ajudava a minha mãe a ter uma visão diferente do esporte, porque ele estava no esporte há muitos anos, né? Então, ele foi uma peça fundamental porque meus pais começaram a ver meu desenvolvimento. A rápida evolução de Beatriz era evidente. Os professores começaram a ter um olhar diferente para ela, porque viam um grande potencial. Ela conseguia aplicar as técnicas de jiu-jitsu que os professores ensinavam. Quando aquela garota levava a luta para o chão, era difícil seus adversários suportarem as imobilizações e torções. Depois de muito treino e uma graduação, Beatriz foi inscrita em uma competição. 6 meses se passaram em contato com o jiu-jitsu e até que enfim chegou o momento de Beatriz conhecer seu primeiro desafio. O campeonato era Norte e Nordeste e aconteceu na cidade do Crato, mas os problemas começaram antes mesmo do início da luta. E aí eu fiz esse primeiro campeonato, cheguei lá, não tinha ninguém para lutar comigo, né? Me inscreveram, a galera pagou, fez uma inscrição. Chegou lá, não tinha ninguém para lutar comigo. Rapidamente, eles encontraram uma alternativa. E aí tinha uma menina mais graduada que eu, que era faixa amarela já no tempo. E os professores conversaram para a gente fazer uma luta casada, né? Já que não tinha na minha categoria e na minha faixa. A sorte não estava do lado de Beatriz. Sua oponente tinha mais tempo nas artes marciais, e isso conta muito no jiu-jitsu. Mesmo sabendo da vantagem da adversária, a estreante foi lá e venceu por finalização. Uns 2 meses após seu primeiro campeonato, Beatriz subiu na graduação. A faixa que dava voltas em sua cintura agora mudava de cor, da branca para a amarela, a segunda da graduação. Depois veio a azul e assim foi seguindo. Começou a viajar para competições fora do Cariri. Conhece até Gleidson Tibau. Para quem é desavisado, ele é um veterano no MMA nacional, que na época quis levar a Beatriz com 14 anos para lutar fora. A proposta foi recusada com muito carinho pelos seus pais, que ainda estavam mal acostumados em ver sua garotinha no tatame. Então, meus pais tiveram um receio muito grande, que eu acho que foi um erro deles, mas eu fiquei um tempo revoltada, assim, porque acho que eu estaria em um patamar muito maior hoje, né? Mas eu entendo que era um cuidado. Cleverson Tavares era dono da Academia Pódio, em Juazeiro do Norte. E por também ter participado do Atleta Cidadão, chamou a Beatriz para compor seu time de MMA. Sua escolha em chamá-la tinha um interesse claro, competição. E isso era impossível enquanto a sua especialidade fosse apenas o jiu-jitsu. Sem técnicas de contato direto, a coisa não ia funcionar. Aprendeu kickboxing e seus socos e chutes ficaram rápidos e explosivos. O Muay Thai ganhou precisão e potência, e toda essa preparação com as imobilizações do jiu-jitsu, então Beatriz estava completa. Só faltava um detalhe. Então, minha última luta em Salvador, eu precisei baixar 14 quilos. Corte de peso é como chamam esse método muito comum, mas nada seguro no MMA. A ideia é, na semana da competição, ir desidratando o corpo enquanto passam os dias sem comer direito. Corridas ao sol com muitas camadas de roupa, se trancar em quartos de hotel abafados ou fazer grandes sessões de sauna, chegando a temperaturas muito altas. Nas últimas 24 horas para a pesagem, tomam diuréticos. É um tipo de medicamento que faz você eliminar ainda mais fluidos pela urina.
Além disso, param de comer completamente. Beatriz precisava perder 14 quilos. Durante a semana já havia perdido 8 quilos. Na quinta-feira, quando chegaram em Salvador, ainda faltavam 6. Teria apenas um dia. Antes disso, em 2013, Leandro Feijão Souza também tinha só um dia. A meta da semana era uma perda de 15 quilos até a competição. No dia da checagem de peso, Leandro sofreu um AVC na sauna. Seu corpo tinha ultrapassado o limite e morreu a caminho do hospital. Em 2015, Yan Jianping, um lutador chinês de 21 anos, sofreu um ataque cardiopulmonar um dia após a conquista da perda de peso que precisava. O corpo de Beatriz já estava sendo castigado há um bom tempo. Ela já tinha passado mais de 24 horas sem comer para conseguir bater o peso. Esse problema não era só dela. Um amigo da academia chamado Mohamed também precisava perder o peso. As condições do dia não os ajudavam nem um pouco. O sol decidiu se esconder logo naquele momento. Não dava nem para suar no sol quente. Então a ideia era ir em busca de uma sauna. Sem saber, as saunas para quem Beatriz estava ligando eram todas gay. Na insistência, ela conseguiu o número de um lutador do UFC chamado Malhadinho. Na conversa, ele disse que não encontraria uma sauna aberta, mas indicou um lugar que teria uma. Cara, tu tem uma sauna aí? Ele disse, não tenho, mas onde você vai encontrar é em motel. Vai ser a única fonte que você vai encontrar. Eu falei, caramba, é foda, viu? Assim, não tá, tem que... É o que tem, acontece. Era a última saída para o problema, então nem hesitaram. Partiram para o motel. E tava eu, o professor, a esposa dele, a filha de 6 anos e eu e Mohamed. E eles muito parceiros, vamos com a gente, né? Porque o professor geralmente tá com a gente em tudo, né? Ao chegarem na portaria do motel, tentaram esconder a criança para entrar, mas descobriram que o valor da entrada era quase R$400 por pessoa. Tudo isso para perder alguns quilos até o outro dia. Eles estavam dispostos a fazer muitas coisas para bater o peso. É só ver onde eles estavam. Mas pagar para todos entrarem não fazia sentido. Então decidiram que só Beatriz e Mohamed entrariam. E eles ficariam sempre em contato com Kleberson. O quarto era um pouco escuro, só com algumas luzinhas piscando. Bia e Mohamed foram direto para a sauna, com espaço de 1,5 metro de comprimento e largura, do tamanho de um box. Num banquinho, os dois ficaram sentados praticamente abraçados, para suar ainda mais. Pegaram os lençóis da cama e se cobriram. O vapor da sauna estava adequado, mas seu corpo fragilizado pedia por pausas. Faziam intervalos a cada 15 minutos entre as sessões. No chão, bem próximos aos pés de Beatriz e Mohamed, ficavam os ralos de vapor, onde saía todo o ar quente. Sei que a gente ficou às 4 horas que deu lá, e saía e entrava, e saía e entrava. Os pés dos dois estavam muito queimados. Mohamed bateu o peso. Para Bia, ainda faltava quase 2 quilos. Ambos estavam sem comer há muito tempo. Saíram cambaleando com o rosto abatido. Tiveram uma desidratação intensa. Decidiram voltar ao hotel. Bia tomou uns diuréticos antes de descansar. De manhã, no dia da pesagem, ainda faltavam 600 gramas. Sem nenhum pouquinho de sol em Salvador, a cidade ainda decidiu afrontar os planos de Beatriz chovendo. Bia se trancou no carro vestindo várias roupas. Depois foi até o quarto do hotel para treinar com janelas e portas fechadas. Era o limite. Não podia mais fazer nada para perder peso e mesmo que surgisse alguma ideia, seu corpo não ia aguentar mais. Nos 45 do segundo tempo, Bia foi para a pesagem praticamente pelada, só sendo coberta por um paninho. Aí pesei, aí deu certo. Quando eu pesei lá, deu cravadinho, 52 quilos. Após os 3 rounds, as duas atletas já estavam muito desgastadas e o resultado ficou para os juízes. Como a própria Beatriz me disse, foi uma lutaça, mas ela perdeu. A gente também conversou com Clebson Tavares e ele falou que muitos atletas passam por todo esse processo por teimosia, porque insistem em competir em uma única categoria.
Como já foi dito, este episódio só foi possível graças ao material desenvolvido no livro-reportagem Histórias do Peregrino Torcedor. No livro, Beatriz é a protagonista do primeiro capítulo, Teimosia Crônica. Lá conseguimos aprofundar ainda mais sobre sua história e contar o momento mais crítico da sua carreira como lutadora de MMA. Depois dessa luta, que eu voltei, simplesmente meu pescoço não mexia mais. Não mexia mais, assim. Eu queria olhar para o lado, aí eu virava o corpo inteiro. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. E aí é o que eu vivo até hoje. Uma luta você ganha, uma luta às vezes você vai perder, né? Mas eu vivo correndo perigo. Eu falo isso, né? O médico me proibiu já de lutar. Eu sou proibido de lutar, eu luto porque eu sou doida mesmo. Você pode acessar essa e outras histórias através do link na descrição. Este podcast narrativo é um projeto de estudantes de jornalismo da UFCA, vinculado à Pró-Reitoria de Cultura, sob a coordenação do professor Tiago Coutinho Parente. O roteiro e a edição foram feitos por Gabriel Henrique, Eduardo Benjamin, Guilherme Vitorino e Paulo Victor Vaz. No próximo episódio do Fora das Páginas, iremos viajar até a Colômbia para contar a história do goleiro Valência e sua jornada internacional até Barbalha, no interior do Ceará.